O telemóvel vibrou no meu bolso enquanto eu escolhia tomates no mercado. Ao ver o nome dela no ecrã, Carolina, o meu coração deu um salto descompassado. Ela nunca me ligava. Nunca. Nas 3 semanas em que trabalhava lá em casa, a nossa comunicação resumia-se a bilhetes afixados no frigorífico e a cumprimentos educados quando nos cruzávamos na escada. Atendi sem pensar. E o que ouvi do outro lado congelou-me ali mesmo, entre as bancas de legumes e o cheiro a coentros frescos. Dona Helena, a voz dela era um sussurro tão baixo que mal a conseguia ouvir. A senhora precisa de vir para casa. Agora. Carolina, o que aconteceu? A minha mão apertou o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você está bem? Tem alguém aqui, murmurou ela, e juro que senti o meu estômago dar um nó. Tem uma mulher no segundo andar. Eu a vi. As sacolas de compras caíram das minhas mãos, espalhando-se pelo chão do mercado. Não me importei com os tomates a rolar por entre os pés das pessoas, nem com o vendedor que gritava atrás de mim enquanto eu corria. O meu carro estava a 2 quarteirões de distância, e cada passo parecia uma eternidade. Uma mulher no segundo andar. Uma mulher na minha casa. Não fazia qualquer sentido. O Ricardo estava em viagem desde o dia anterior, tinha ido encontrar-se com o seu editor em São Paulo, e eu saíra de casa há menos de 40 minutos. 40 minutos. A casa estava vazia quando tranquei a porta. Tinha a certeza absoluta disso. As minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para conseguir destrancar o carro. Entrei, liguei a ignição e o meu pé afundou-se no acelerador antes mesmo de eu pensar no que estava a fazer. As ruas de Campos do Jordão passavam, desfocadas, pela janela, e a minha mente não parava de projetar cenários. Carolina ferida. Carolina ameaçada. Carolina. Meu Deus, e se fosse tarde demais? E se a mulher, quem quer que fosse, lhe tivesse feito alguma coisa? Conduzi como uma louca, ignorando os sinais amarelos, buzinando a qualquer carro que se atrevesse a andar devagar à minha frente. A minha respiração estava ofegante, rápida, e eu precisava de me concentrar para não hiperventilar ali mesmo, ao volante. Tentei ligar de volta para a Carolina. Uma vez, duas, três. Todas as chamadas caíam diretamente na caixa de correio e, a cada bip que ouvia, o meu desespero aumentava um pouco mais. Quando finalmente virei na nossa rua, aquela rua tranquila de casas antigas e árvores altas, vi a porta da frente entreaberta. O meu coração batia com tanta força que sentia as pulsações na garganta, nas pontas dos dedos. Estacionei de qualquer maneira, sem sequer desligar o motor, e corri para dentro. Carolina! A minha voz saiu trêmula, baixa demais para ecoar pela casa. A sala estava exatamente como eu a tinha deixado. A luz acesa, o ventilador de teto a girar lentamente, o cheiro do pequeno almoço ainda a flutuar no ar, misturado com o aroma de lavanda do produto de limpeza que a Carolina usava sempre. Mas havia algo diferente. Algo que os meus sentidos captavam, mas que o meu cérebro ainda não conseguia processar. Uma presença. Um peso invisível no ar. Subi as escadas, segurando-me com força ao corrimão de madeira, aquele que o Ricardo dizia sempre que precisava de ser lixado. Cada degrau rangia sob os meus pés, e o som parecia amplificado no silêncio pesado da casa. 18 degraus. Sabia de cor quantos eram. Tinha subido aquela escada milhares de vezes nos últimos 15 anos. Mas nunca, nunca me parecera tão longa como naquele momento. Quando cheguei ao segundo andar, encontrei a Carolina sentada no chão do corredor, encostada à parede, com os olhos arregalados e o telemóvel apertado contra o peito como se fosse um amuleto. Ela tremia. Tremia de verdade, como se estivesse com frio, mas o suor escorria-lhe pela testa.
Carolina? Ajoelhei-me ao seu lado, coando-lhe os ombros com as duas mãos. Ela estava gelada. O que aconteceu? Você está ferida? Ela fez-lhe alguma coisa? Ela olhou para mim, e havia tanto medo naqueles olhos castanhos que senti um calafrio percorrer-me a espinha. Eu juro que a vi, Dona Helena. Juro por Deus, pela minha mãe, por tudo o que é mais sagrado. Uma mulher. Ali. Ela apontou para o quarto de hóspedes com a mão trêmula. Aquele quarto que nunca usávamos, que ficava sempre trancado porque o Ricardo guardava lá umas caixas com manuscritos antigos. Ela estava parada na porta, a olhar para mim. Como assim? A olhar para si. A minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela disse alguma coisa? Fez algum gesto? Tentou magoá-la? Não, ela só ficou ali, parada, de camisa de noite branca, cabelo comprido, muito escuro, quase preto. Ela era magra, muito magra, e pálida. Parecia. Carolina engoliu em seco, e eu vi a sua garganta mover-se com dificuldade. Parecia que ela não tocava no chão. Não sei explicar. Era como se flutuasse uns centímetros acima do soalho. Um arrepio percorreu-me o corpo. Carolina, isso não é possível. Você deve ter visto um reflexo da luz. Não, interrompeu-me ela, e foi a primeira vez que a ouvi levantar a voz para mim. Desculpe, dona Helena, mas não. Eu vi. Estava a subir com o balde, ia começar a limpar o corredor, e quando olhei para cima, ela estava lá, parada. Olhamo-nos por alguns segundos, talvez 5, talvez 10, não sei dizer. E ela não piscou, nem uma vez. Apenas ficou ali a encarar-me. Depois virou-se devagar, muito devagar, e entrou no quarto. Fechou a porta atrás de si. Foi quando eu desci a correr e lhe liguei. O meu cérebro tentava processar tudo, montar as peças de um quebra-cabeças que não fazia sentido. Camisa de noite branca, cabelo escuro, magra e pálida. Alguma vizinha que se enganou na casa? Impossível. A casa tem um portão alto e uma cerca com pontas de ferro. Alguém da família do Ricardo que eu não conhecia? Ele nunca mencionara ter parentes vivos. Os pais dele morreram antes de nos casarmos, e ele era filho único. Pelo menos, era o que ele sempre me dissera. Espere aqui, disse eu, tentando que a minha voz soasse mais firme do que eu me sentia. Não saia daqui. Se ouvir qualquer coisa, qualquer barulho, desça a correr e vá para o carro. Entendeu? Não fique aqui à minha espera. Dona Helena, não vá lá sozinha. Por favor, espere pela polícia. Eu só vou ver. Só isso. Prometo. Levantei-me com as pernas bambas e caminhei até a porta do quarto de hóspedes. O puxador estava gelado na minha mão, tão frio que me doeu ligeiramente quando o segurei. Girei-o devagar, mas estava trancada. Claro que estava trancada. O Ricardo trancava sempre aquele quarto. Tem alguém aí? A minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Pigarreei e tentei de novo, mais alto. Tem alguém aí dentro? Por favor. Se houver alguém, responda. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que eu conseguia ouvir o meu próprio coração a bater, o sangue a pulsar nos meus ouvidos. Bati na porta. 3 batidas fortes. Eu já chamei a polícia. É melhor sair daí agora. Não lhe vou fazer mal. Só quero entender o que se está a passar. Mentira. Eu ainda não tinha chamado a polícia, mas precisava de dizer alguma coisa, qualquer coisa que me desse algum controlo sobre a situação. Fiquei ali parada, com o ouvido colado à porta de madeira velha, à procura de qualquer som. Uma respiração, passos, o ranger do soalho. Nada. Absolutamente nada.
Fiquei ali por um minuto inteiro, talvez mais, a respirar fundo, a tentar acalmar o coração que parecia querer saltar-me pela boca. Então, ouvi a Carolina atrás de mim, a voz ainda mais trêmula. Dona Helena, chame a polícia, por favor. Eu não aguento mais ficar aqui. E foi o que eu fiz. Peguei no telemóvel com as mãos a tremer, quase o deixei cair 2 vezes antes de conseguir marcar o número. Expliquei a situação ao operador, que tinha uma voz monótona, entediada, como se estivesse a ler um guião. Disse que iam enviar uma viatura. 15 minutos, no máximo 20. Fiquei ali no corredor com a Carolina, as duas sentadas no chão, encostadas à parede, a olhar fixamente para aquela porta trancada, à espera. Cada segundo parecia uma hora. Tentei ligar ao Ricardo umas 5, 6 vezes. Todas foram diretas para o correio de voz. Enviei mensagens. Liga-me, urgente. Emergência em casa. Ricardo, liga-me agora. Por favor, amor. Preciso de ti. Nenhuma resposta. Quando os policiais finalmente chegaram, 2 homens de uniforme, um mais velho, com uma barriga proeminente e um bigode grisalho, e um mais novo, magro, de olhos cansados, já passava das 11 da manhã. Expliquei tudo de novo. A chamada da Carolina, a mulher de camisa de noite branca, a porta trancada, o silêncio. Eles ouviram com aquela expressão que os policiais têm quando acham que estão a perder tempo com histeria feminina, mas foram educados o suficiente para não o dizerem em voz alta. A senhora tem a chave deste quarto? Perguntou o mais velho, tirando um pequeno caderno do bolso. O meu marido tem. É ele que guarda as chaves dos cômodos que não usamos. E ele está em casa? Não. Está em viagem de trabalho. O polícia mais velho anotou algo no caderno. Então, vamos ter de arrombar a porta, senhora. Autoriza? Porque se descobrirmos que não há ninguém lá dentro, a responsabilidade é sua. Autorizo. Por favor. Só precisam de ver o que está lá dentro. O polícia mais novo posicionou-se em frente à porta. Olhou para o colega, que assentiu, e deu 2 pontapés fortes junto à fechadura. A madeira velha cedeu facilmente, e a porta abriu-se com um estalo alto que ecoou pela casa. Eles entraram com as mãos nas armas, tensos, alertas. A Carolina e eu ficamos no corredor. Ela agarrava-se ao meu braço com tanta força que ia deixar marca. Eu mal conseguia respirar, com os olhos fixos na abertura escura do quarto. 3 minutos depois, talvez 4, os 2 policiais saíram, guardando as armas nos coldres. Não há ninguém aqui, senhora, disse o mais velho, com uma expressão entre o alívio e o aborrecimento. Vasculhamos o quarto todo. Está vazio. Só tem móveis velhos e caixas com papéis. Mas ela viu. Olhei para a Carolina, que estava pálida, quase transparente, com os olhos cheios de lágrimas. Conte-lhes exatamente o que viu. E ela contou, palavra por palavra, cada detalhe. A camisa de noite, o cabelo, a palidez, o olhar fixo. Os policiais ouviram, e eu via claramente nos olhos deles que não acreditavam numa única palavra. A casa tem outras saídas? Perguntou o mais novo. Alguma janela que ela pudesse ter usado? A porta da cozinha dá para o quintal, mas estava trancada por dentro. As janelas do segundo andar têm grades. Eles verificaram tudo. Cada janela, cada porta, cada possível ponto de saída. Procuraram por pegadas na terra úmida dos canteiros de flores. Nada. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma marca além das minhas e das da Carolina na entrada. Quando finalmente se foram embora, fiquei parada à porta, a ver a viatura desaparecer pela rua. A Carolina estava atrás de mim, ainda a tremer. Dona Helena, eu.
Eu juro que não inventei isto. Juro por tudo. Pela minha filha, que eu vi uma mulher ali. Ela era real. Segurei-lhe a mão. Edmond estava gelada e suada. Eu sei, Carolina. Eu acredito em si. E era verdade. Havia uma sinceridade no seu desespero que não se conseguia fingir. Por que não vai para casa hoje? Descanse. Volte amanhã se quiser. Ou não volte, se não se sentir segura. Eu vou entender. A senhora vai ficar bem? Sozinha? Aqui? Vou ficar bem. O meu marido não demora a regressar. Ela anuiu com a cabeça, mas eu vi nos olhos dela a dúvida, a centelha de pena que não conseguiu esconder. Agarrou na mala e nas chaves do carro, e saiu tão apressada que nem sequer olhou para trás. Ouvi o motor do carro a ganhar vida, o som dos pneus a esmagar a gravilha do caminho, e depois o silêncio regressou, denso e pesado. Estava sozinha, sozinha naquela casa enorme, antiga, que o Ricardo tanto amava. Isto tem história, dizia ele sempre, passando a mão pelas paredes de pedra fria, pelo corrimão de madeira gasto pelos anos. Tem alma. E tinha. Mais de 70 anos de histórias, famílias que vieram e foram, nascimentos, mortes, casamentos. Eu sempre a achei linda, um refúgio acolhedor e seguro. Mas naquele momento, pela primeira vez em 15 anos, enquanto olhava para o corredor vazio do segundo andar e para a porta arrombada do quarto de hóspedes, a segurança tinha se desvanecido. O Ricardo só me ligou de volta às 3 da tarde. 3 horas de mensagens ignoradas, de chamadas não atendidas, de um desespero que crescia em espirais dentro de mim. Amor, desculpa. Estava numa reunião com o editor e uns executivos, daquelas intermináveis que não se pode interromper. Vi agora as tuas mensagens. Meu Deus, são imensas. O que aconteceu? Estás bem? Contei-lhe tudo, palavra por palavra. A chamada da Carolina. A mulher no segundo andar. A camisa de dormir branca, o cabelo escuro, a palidez fantasmagórica. A porta trancada. A polícia. O quarto vazio. A casa inteira revistada, sem um único vestígio de ninguém. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, soltou um suspiro longo, o som de quem está aliviado, mas também frustrado. Helena, meu amor, olha, eu percebo o susto. Tu e a Carolina ficaram assustadas, é natural. Mas pensa comigo. A polícia não encontrou ninguém. Não havia sinais de arrombamento, ninguém escondido, nada. A Carolina devia estar exausta, a limpar esta casa imensa sozinha. São 3 andares, a contar com o sótão. É trabalho a mais para uma pessoa. Se calhar, viu o próprio reflexo numa janela, uma sombra projetada pela luz, ou até o reflexo do espelho que está no quarto. Na ansiedade do momento. Ricardo. Ela disse que a mulher estava parada na porta, que se olharam, que ela se virou e entrou no quarto. Descreveu detalhes: a roupa, o cabelo, a forma como se movia. Amor. A mente prega-nos partidas incríveis quando estamos cansados ou sob estresse. Tu sabes disso. A Carolina pode estar a passar por um mau bocado, ou talvez não tenha dormido bem. E os barulhos. Que barulhos? Os que tenho ouvido à noite. Passos, rangidos. Uma pausa do outro lado da linha. Amor, a casa é antiga. Tem mais de 70 anos. A madeira velha trabalha com a temperatura, com a umidade. Tu sabes disso. Sempre houve ruídos, desde que nos mudamos para cá. Nunca te incomodaram antes. Eu sei, mas. Helena. A voz dele amoleceu. Tornou-se mais carinhosa. Tens dormido bem?
Reformaste-te há 3 meses? É uma mudança enorme. Passaste 30 anos numa rotina, a acordar cedo, a trabalhar o dia todo. De repente, tudo para. É normal sentir-te um pouco perdida, ansiosa. Talvez estejas a projetar isso nos barulhos normais da casa. Fiquei em silêncio. Teria ele razão? Estaria eu a ficar paranoica, a inventar coisas onde nada existia? Olha, eu volto amanhã de manhã, bem cedo, está bem? A primeira coisa que farei ao chegar é verificar a casa toda, porta a porta, janela a janela. Troco a fechadura do quarto de hóspedes, já que a polícia a arrombou, e instalo umas travas novas. E conversamos com calma sobre a reforma, sobre como te sentes, sobre tudo. Combinado? Ficas bem aí sozinha? Queres que volte agora? Eu cancelo tudo e vou. Não, não precisas. Fica, termina as tuas reuniões. Eu fico bem. A minha voz saiu mais frágil do que eu pretendia. Só mantenha o telemóvel ligado, por favor, caso eu precise de ti. Claro, amo-te. Dorme bem. Amanhã resolve-se tudo. Mas eu não dormi bem. Na verdade, mal preguei olho. Passei a noite sentada na cama, com todas as luzes da casa acesas, a porta do quarto trancada e uma tesoura de costura na mesa de cabeceira. Não sabia o que faria com uma tesoura se alguém aparecesse, mas dava-me uma ilusão de segurança. Cada rangido da madeira fazia-me saltar. Cada sopro do vento contra as janelas fazia-me perscrutar as cortinas, à espera de uma silhueta. Cada sombra das árvores projetada na parede era uma ameaça gelada. Dormi talvez 2 horas, em curtos períodos de 20 minutos, acordando sobressaltada com qualquer som. Quando o sol finalmente nasceu, a luz a entrar pela janela trouxe um alívio tão imenso que quase chorei. O Ricardo chegou na manhã seguinte com rosas amarelas, as minhas favoritas, e um sorriso tranquilizador. Abraçou-me com força, beijou-me e pediu desculpa por não ter voltado na noite anterior. Pensei em ti a noite toda. Conseguiste dormir? Menti. Disse que sim. Não queria que ele pensasse que eu estava a enlouquecer. Ele verificou a casa meticulosamente. Sala, cozinha, casas de banho, todos os quartos, até a garagem. Colocou uma fechadura nova na porta do quarto de hóspedes, trancou-a e guardou a chave no bolso. Pronto. Agora só eu tenho acesso. E vou instalar umas câmaras de segurança, que tal? Para te sentires mais segura quando eu estiver a viajar. Tu viajas muito? Amor, tu sabes que sim. Faz parte do meu trabalho. Palestras, encontros, pesquisa para os livros. Eu sei. Desculpa. Estou a ser tonta. Ele abraçou-me de novo. Não estás a ser tonta. Passaste por um susto. É normal estares abalada. Mas agora está tudo bem, sim? Prometo. E naquela tarde, com o Ricardo ali, com o sol a inundar a casa e o cheiro do almoço que ele preparava, eu quase acreditei. Quase. Porque naquela noite, já tarde, com o Ricardo a dormir profundamente ao meu lado, ele sempre dormiu como uma pedra, ouvi um rangido lá em cima. Não no segundo andar, mais alto, no sótão. E desta vez, eu tinha a certeza absoluta. Não era a madeira a assentar. Era o som de alguém a caminhar. Fiquei deitada, imóvel, de olhos fixos no teto, a tentar convencer-me de que tinha imaginado. Mas então, ouvi de novo, mais claro. Um rangido longo, lento, o som de alguém a pisar com cuidado. E depois outro, e mais outro. Passos. Alguém estava a caminhar por cima da nossa cabeça. O coração disparou. Virei-me e olhei para o Ricardo. Resonava suavemente. Sacudi-lhe o ombro. Ricardo, acorda! Nada. Sacudi com mais força.
Ricardo! Ele resmungou algo incompreensível e virou-se para o outro lado. O mundo podia desabar, que ele não acordava. Saí da cama, as pernas a tremer. Peguei no telemóvel e liguei a lanterna. O feixe de luz fria rasgou a escuridão, projetando sombras longas e distorcidas. Vesti o roupão, apertei bem o cinto e fui até a porta. O corredor estava escuro. As luzes que eu tinha deixado acesas estavam todas apagadas. Estranho. Tinha a certeza de que deixara a luz da escada ligada. Parei ao pé da escada íngreme que levava ao sótão. A porta lá em cima estava sempre trancada. Só o Ricardo tinha a chave. Não tem nada de interessante lá, dizia ele sempre. Só caixotes velhos. Ouvi o barulho de novo, mais nítido, e depois um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído. Subi os degraus, um a um, a madeira a gemer sob os meus pés. No topo, encostei o ouvido à porta do sótão. Silêncio. Mas era um silêncio expectante. O silêncio de alguém a suster a respiração do outro lado. Está aí alguém? A minha voz saiu num sussurro trêmulo. Eu ouvi. Se não sair, chamo a polícia. Nada. E então, tão baixo que quase não se ouvia, um murmúrio. Não percebi as palavras, mas era uma voz feminina. Desci a escada a tropeçar, o coração a martelar no peito. Corri para o quarto e abanei o Ricardo com toda a minha força, até que ele finalmente acordou, confuso. O que foi? O que aconteceu? Há alguém no sótão. Eu ouvi passos, ouvi algo cair. Ricardo, há alguém na nossa casa. Ele olhou para mim e por um instante vi algo nos seus olhos. Irritação? Cansaço? Helena, amor, tiveste um pesadelo. Volta para Seriamente. Não foi um pesadelo. Eu estava acordada. Eu ouvi. Ele suspirou, levantou-se e foi até a janela. Está tudo calmo. Não há ninguém lá fora. No sótão, Ricardo. Os barulhos vieram do sótão. Ele virou-se para mim, a exasperação vincada no rosto. A casa é velha, Helena. Há ratos no sótão. Deve ter sido um rato a derrubar alguma coisa. Não era um rato. Era uma pessoa a caminhar. Amor, ouve. Ele aproximou-se, segurou-me pelos ombros. Tu estás sob estresse. Desde a história com a Carolina, não dormes bem. Acho que devias marcar uma consulta. Talvez precises de algo para te ajudar a relaxar. Eu não preciso de remédios. Preciso que me ouças. Há alguém nesta casa. Não há, disse ele firme e categórico. É tudo da tua cabeça, Helena. E vocês? O que fariam se a pessoa em quem mais confiam no mundo vos dissesse que estão a imaginar coisas? Como saberiam o que é real? Na manhã seguinte, o Ricardo tomou o pequeno almoço à pressa. Tenho um prazo apertado. Preciso de silêncio absoluto, está bem? Está, respondi, ausente. Ele fechou-se na biblioteca e eu fiquei sozinha na cozinha, com o meu café frio e os meus pensamentos turvos. A Carolina não apareceu. Não a culpei. Resolvi limpar a casa eu mesma, para ocupar a mente. Comecei pela sala, depois a cozinha. Ao abrir o frigorífico, notei algo. O chouriço que eu comprara há 2 dias tinha desaparecido. Achei estranho. O Ricardo detestava chouriço. Em 15 anos, nunca o vi comer. Subi e bati à porta da biblioteca. Ricardo? Ocupado, respondeu ele, a voz abafada. Só uma pergunta. Comeste o chouriço que estava no frigorífico? Uma pausa. Longa demais. Que chouriço? O que eu comprei anteontem. Ah, sim. Comi ontem à noite. Aqueci com um pouco de pão.
Por quê? Fiquei ali parada, a processar a informação, a processar a mentira. Ele provou a linguiça calabresa, apesar de sempre ter declarado que a detestava. Foi mero impulso, impulsionado pela curiosidade. Posso voltar ao trabalho? Sim, pode. Desci novamente para a cozinha, mas aquele episódio não saía da minha mente. Por que ele mentiria sobre algo tão trivial? A não ser que, a não ser que ele não tivesse comido, ou que outra pessoa o tivesse feito. 2 dias depois, fui limpar o banheiro do segundo andar, o que fica perto do quarto de hóspedes. Ao abrir a porta, deparei-me com o chão completamente encharcado, poças d'água espalhadas por toda parte. O tapete de banho estava ensopado, o espelho embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar um banho longo e quente. Mas a casa estivera vazia o dia inteiro. Ricardo saíra cedo para uma reunião na cidade e só retornaria à noite. Eu não usara aquele banheiro. Nunca o usava. Sempre optava pelo do quarto principal. Meu coração acelerou. Peguei o celular e liguei para Ricardo. O telefone tocou 6 vezes antes que ele atendesse. Oi, amor. Estou no meio de uma reunião importante. Pode ser rápido? Você usou o banheiro do segundo andar hoje? O quê? Qual banheiro? O que fica perto do quarto de hóspedes. Não. Por quê? O chão está todo molhado. Parece que alguém tomou banho aí. Um suspiro longo e cansado ecoou do outro lado. Helena, deve ser aquele vazamento que eu mencionei mês passado. Lembra? O encanamento antigo. Eu disse que chamaria um encanador, mas esqueci. Provavelmente vazou de novo. Mas o espelho está embaçado, como se alguém tivesse tomado um banho quente. Vapor do vazamento, amor. Água quente cria vapor. É simples física. Olha, preciso voltar à reunião. Falamos quando eu chegar em casa, tá? Chama um encanador e autorize o serviço. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, parada, olhando para o chão encharcado, o espelho embaçado e a cortina do box ainda úmida. Não era um vazamento. Eu sentia isso no fundo da alma. Alguém usara aquele banheiro enquanto eu estava na cozinha, em silêncio, sem que eu percebesse. Ou talvez eu estivesse enlouquecendo. Comecei a notar outros detalhes sutis, coisas que antes passariam despercebidas. Uma xícara suja na pia que eu tinha certeza de não ter usado. O controle remoto da TV em um lugar diferente. Uma janela entreaberta que eu jurava ter fechado. O sabonete no banheiro reposicionado. Cada indício alimentava minha paranoia. Passei a fotografar os cômodos antes de sair, registrando a posição exata dos objetos. E sempre que voltava, algo estava ligeiramente fora do lugar. Ricardo atribuía isso à minha memória falha, ao estresse da aposentadoria ou à idade avançando. Mas eu sabia que não era isso. Algo estava errado. Foi em uma tarde de sábado, uma semana após o incidente do banheiro, que encontrei o caderno. Ricardo pedira para eu organizar a biblioteca, separando os livros que ele não usava mais para doação. Só não mexa nas minhas anotações nem nos manuscritos, alertara ele. Enquanto tirava livros da estante mais alta, precisei de uma escada e um caderno velho caiu no chão. Tinha capa de couro desgastada, páginas amareladas nas bordas. Peguei-o e abri sem pensar. A caligrafia era feminina, elegante e cursiva, completamente diferente da de Ricardo, que era angular e quase ilegível. Ao ler, meu estômago se revirou. Eram esboços de histórias, tramas, personagens e diálogos. Reconheci tudo. Os romances de Ricardo, seus best-sellers aclamados. Mas ali, naquele caderno antigo, escrito anos antes de ele publicá-los, com aquela letra delicada. Minhas mãos tremiam. Virei página após página. A sombra do esquecimento
Seu romance de estreia que vendeu mais de 100.000 cópias, Fragmentos de Silêncio, premiado e celebrado. Tudo estava lá, com anotações e correções. Quem escrevera aquilo? E por que Ricardo guardava isso escondido na estante mais alta? Na primeira página, um nome: Marina. Parcialmente apagado, mas legível. Marina. O nome ecoou em minha mente. Por que me parecia tão familiar? Fechei os olhos e busquei na memória. Então, como um soco, veio a recordação. Minha irmã mais nova, desaparecida há 30 anos, que fugira com o chefe e nunca mais dera notícias. Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me no chão da biblioteca, o caderno nas mãos, tentando respirar. Minha irmã, a caligrafia dela, as histórias dela, nos livros do meu marido. Como era possível? Ricardo sempre dissera que nunca a conhecera, que quando nos encontramos, 5 anos após seu desaparecimento, ela já estava longe. Ele me consolara, me abraçara quando chorei, mas mentiu o tempo todo. Ele a conhecia, roubara seus escritos, construíra uma carreira sobre o trabalho dela. Onde ela estava? O que acontecera? Por que permitira isso? A não ser que não tivesse escolha. Levantei-me correndo, o caderno apertado contra o peito, e revirei a biblioteca em busca de mais provas. No fundo de uma gaveta na escrivaninha de Ricardo, encontrei uma foto antiga e desbotada. Marina, sorridente, com 20 e poucos anos, e ao seu lado, Ricardo, mais jovem, com o braço ao redor dos ombros dela. Eles se conheciam intimamente. E eu, em 15 anos de casamento, nunca soubera. Ouvi passos na escada. Ricardo subia. Em pânico, enfiei a foto no bolso do roupão, recoloquei o caderno no lugar e arrumei os livros. Quando ele entrou, eu estava na escada, fingindo organizar. Como vai? Bem, tem muita coisa. Vai demorar. Ele se aproximou, beijou meu rosto. Senti náuseas. Precisa de ajuda? Não, eu consigo. Tudo bem. Vou preparar o almoço. Macarronada? Perfeito. Ele saiu assobiando e eu fiquei tremendo, segurando-me na estante. Naquela noite, após o jantar, enquanto Ricardo subia para dormir, fingi que tomaria um banho longo. Em vez disso, subi silenciosamente ao segundo andar e fui até a porta do sótão, sempre trancada. Para minha surpresa, a maçaneta girou. A porta estava destrancada, entreaberta, como um convite sombrio. Hesitei, o coração disparado, mas entrei. O ar cheirava a mofo e algo orgânico. Acendi a lanterna do celular e subi a escada de madeira. Pegadas recentes marcavam a poeira. Pés descalços, pequenos, femininos. No topo, o sótão revelava caixas, móveis cobertos e, no fundo, um colchão velho com lençóis limpos, um cobertor, um travesseiro e um prato com restos de comida. Livros empilhados, roupas penduradas. Alguém vivia ali. Aproximei-me e, das sombras, uma voz saiu. Você não deveria ter subido. Virei-me e vi uma figura magra, pálida, com cabelo escuro e desgrenhado. Usava uma camisola amarelada. Marina? Sussurrei. Era ela, minha irmã, transformada pelo tempo e pelo sofrimento. Olhos fundos, pele esticada sobre os ossos. Eu tentei te avisar, Helena. Tentei manter distância, mas você não parava. Sentei-me no chão enquanto ela se acomodava no colchão. É uma longa história. Uma que você talvez não queria ouvir, mas agora não tenho escolha. Conte, desde o começo. Ela fechou os olhos, lágrimas brilhando à luz da lanterna.
Lembra do meu primeiro emprego bom na empresa de consultoria? Meu chefe, Carlos Andrade. No início, ele era profissional, mas depois, comentários sobre minha roupa, meu corpo, toques indesejados no ombro, na cintura. Foi piorando. Ele começou a chamar-me ao seu escritório, sempre a sós, depois de todos os outros irem embora. A desculpa era sempre a mesma: discutir projetos. Mas nós nunca discutíamos trabalho. Ele apenas ficava a olhar-me, a voz baixa, a dizer como eu era especial, a insinuar o que poderíamos ter juntos. As suas mãos, pousadas no colo, tremiam. Uma noite, chamou-me outra vez. Havia um relatório urgente, disse ele. Eu precisava de ficar até mais tarde. Quando finalmente levei o documento à sua sala, a porta fechou-se atrás de mim com um clique seco. Ele trancou-a. Ela interrompeu a narrativa. O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Eu sabia o que viria a seguir. Sabia e, ao mesmo tempo, uma parte de mim recusava-se a ouvir. Ele encurralou-me contra a mesa. Começou a beijar-me, a tocar-me. Eu empurrei-o, gritei para que parasse, mas ele era mais forte, muito mais forte. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Havia um peso de papel na secretária, de vidro maciço. Peguei nele, num gesto puramente instintivo, e bati-lhe na cabeça. Em legítima defesa, eu disse, a voz automática. Estavas a defender-te. Eu sei, mas. Ele caiu. Bateu com a cabeça no canto da mesa e não se levantou mais. Havia sangue, muito sangue, e eu entrei em pânico. Pânico absoluto. Não chamei uma ambulância. Não chamei a polícia. Apenas fugi. Peguei na minha mala e corri daquele prédio como se o próprio diabo me perseguisse. Mas podias ter explicado. Era legítima defesa. Qualquer tribunal. Helena, eu era uma miúda, apavorada. Era a minha palavra contra a reputação de um homem rico e poderoso, e ele estava morto. Eu tinha matado alguém. Não conseguia pensar direito. Só sabia que precisava de desaparecer. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Fui para a estação de autocarros. Comprei uma passagem para o mais longe possível. E foi lá que esbarrei em alguém. Ricardo. Ricardo? O meu sangue gelou. Ele era apenas um conhecido. Tinha-o encontrado numa festa, meses antes. Falamos sobre livros, sobre a minha paixão pela escrita. Ele sabia que eu escrevia. Naquela noite, ele viu o pavor nos meus olhos. Ofereceu-me ajuda. E eu contei-lhe tudo. Não sei porquê. O desespero, talvez. A necessidade de partilhar o peso com alguém. E ele trouxe-te para cá. Não imediatamente. Primeiro, levou-me para um hotel. Disse que me ia ajudar, que ia pensar numa solução. Pagou o quarto por uma semana. Voltou dias depois com a chave desta casa. Velha, isolada, acabada de comprar, disse ele. Ninguém me procuraria aqui. Eu poderia ficar no sótão, temporariamente, só até a poeira assentar, até ele descobrir se a polícia me procurava. Temporariamente. Repeti, a palavra amarga na minha boca. Temporariamente tornou-se uma semana, depois um mês, depois 6. Ele trazia-me comida, água, roupas e notícias. Dizia que a polícia ainda me procurava, que o meu rosto estava nos jornais, que eu era suspeita de assassinato, que se eu saísse, seria presa imediatamente. Ela olhou para as próprias mãos, gastas pelo tempo. Eu estava tão assustada que acreditei. E havia outra coisa. O quê? Ela ergueu o olhar para mim e havia tanta dor naqueles olhos que precisei de desviar os meus. Ricardo contou-me sobre ti.
como se tinham conhecido, como ele estava apaixonado, como tu eras especial. E alguns meses depois, contou-me que se iam casar. Não, a palavra escapou-me num gemido. Não, Marina. Diz-me que não é o que estou a pensar. Ele mostrava-me fotos vossas, vídeos. Ele gravava-vos a jantar, a conversar, a rir. E dizia: se saíres daqui, se fores à polícia, vais destruir a vida dela. Ela vai descobrir que o marido escondeu uma criminosa. Vai perder tudo: a reputação, a carreira, a vida que está a construir. É isso que queres para a tua irmã? Marina soluçou, um som que partiu o meu coração. E eu não quis. Eu queria que fosses feliz, que tivesses a vida que eu nunca mais poderia ter. Então, eu fiquei. Fiquei quieta, escondida. 30 anos? Mal conseguia respirar. Ficaste presa aqui 30 anos por minha causa? Não foi por tua causa. Foi pela minha escolha e pela manipulação dele. Ela levantou-se, caminhou até a pequena janela do sótão. Mas havia mais. Ele descobriu que eu escrevia. Viu os meus cadernos, as minhas histórias, e começou a usá-las. No início era só: empresta-me esta ideia. Deixa-me usar esta personagem. Mas depois, tornou-se tudo. Ele pegava nos meus manuscritos, dizia que os ia melhorar e publicava-os como se fossem dele. Os livros, sussurrei, as peças do quebra-cabeças a encaixarem-se com uma violência brutal. Todos os livros dele são meus. Cada palavra, cada história, cada personagem. Eu escrevo, ele leva lá para baixo, digita, muda algumas coisas e publica. E eu deixo. Porque o que mais posso fazer? Ele tem poder sobre mim. Ele tem a minha liberdade. E ele tem-te a ti. Conseguem imaginar o que é descobrir que a vossa vida inteira foi construída sobre uma mentira? Que a pessoa que amavam estava a aprisionar a vossa própria irmã no sótão, por cima da vossa cabeça? A comida que desaparecia, disse eu, a voz a falhar. O chouriço, a casa de banho molhada, os barulhos à noite. Eras tu. Este tempo todo, eras tu a tentar. O quê? Avisar-me? Eu não devia. Ele proíbe-me de fazer qualquer barulho quando estás em casa. Mas às vezes eu não aguento. São 30 anos, Helena. 30 anos sem sentir o sol na pele, sem falar com outra pessoa além dele, sem viver. Ela virou-se para mim. Quando contrataste aquela empregada, eu pensei que finalmente alguém me ia ver, ia descobrir-me, salvar-me. Então, deixei que ela me visse, de propósito. Mas a polícia não encontrou nada, porque o Ricardo escondeu-me na parte secreta do sótão. E depois instalou trancas novas. Mas esta noite, ele esqueceu-se de trancar. Ou talvez estivesse tão cansado que não percebeu. Eu não sei. Nós vamos sair daqui. Levantei-me, fui até ela, segurei as suas mãos frias. Agora, tu e eu. Vamos descer, entrar no meu carro e ir diretas à polícia. Vais contar tudo. O que o Carlos fez, o que o Ricardo fez. Legítima defesa, cárcere privado, plágio. Ele vai pagar por tudo. Helena, ela abanou a cabeça. Não é assim tão simples. É sim. Marina, tu és a vítima aqui, em tudo. Eu matei um homem, mesmo em legítima defesa, éramos só ele e eu naquela sala. Não há testemunhas, não há provas. E foi há 30 anos. 30 anos em que estive fugida, em que não me entreguei, em que deixei a família pensar que eu tinha fugido com ele. Qualquer advogado de defesa dele vai usar isso contra mim. Estavas a ser coagida, manipulada,
presa. E quem vai acreditar? Numa mulher que ficou 30 anos escondida no sótão da própria irmã, a escrever livros best-seller para o cunhado? Parece loucura, Helena. Parece uma história inventada. Então, o que queres fazer? Ficar aqui para o resto da vida? Ela olhou-me nos olhos e algo mudou no seu rosto. Uma determinação que não estava lá antes. Não, eu vou entregar-me. Vou contar tudo. O que aconteceu com o Carlos, o que o Ricardo fez. Tudo. Que as pessoas julguem, que a justiça decida. Mas pelo menos terei a minha voz de volta, a minha identidade, o meu nome nas histórias que eu escrevi. Marina, e tu? Ela encarou-me. Precisas de decidir. Porque quando eu falar, o nome dele será destruído. A carreira, a reputação, tudo. E tu estás casada com ele. As pessoas vão questionar. Vão perguntar se tu sabias, se estavas envolvida. Eu não me importo. E era verdade. Naquele momento com a minha irmã que eu julgava morta há décadas, à minha frente, esquelética e traumatizada, nada mais importava. Ele mentiu, usou-me, prendeu-te, destruiu a tua vida e a minha. Que ele pague. Um rangido na escada fez o nosso sangue gelar. As duas olhamos para a porta do sótão. Passos, lentos, pesados, masculinos. Ricardo. Ele ouviu, sussurrou Marina, o pânico a regressar aos seus olhos. Ele ouviu tudo. A cabeça dele surgiu no topo da escada. O seu olhar passou por mim, depois pousou em Marina. A expressão no seu rosto não era de raiva ou surpresa. Era de uma frieza absoluta. Uma aceitação calma, quase resignada. Então, finalmente descobriste, disse ele, subindo o último degrau. Estava de pijama, descalço, mas os seus olhos estavam acesos, alerta. Eu sabia que este dia chegaria. 30 anos a guardar um segredo destes. Era apenas uma questão de tempo. Ricardo, comecei, mas ele ergueu a mão. Não, deixa-me falar primeiro, porque vocês as duas não entendem. Não entendem o que eu fiz, o sacrifício que eu fiz. Sacrifício? A palavra saiu como veneno da minha boca. Chamas a prender alguém durante 30 anos um sacrifício? Eu salvei-a. Ele apontou para a Marina. Ela tinha matado um homem, estava desesperada, sem saída, ia ser presa, passar décadas na cadeia. Eu ofereci-lhe uma alternativa, um lugar seguro, comida, abrigo, proteção. Tu transformaste-a numa prisioneira, gritei. Usaste-a, roubaste o trabalho dela. Eu dei um propósito ao trabalho dela, gritou ele de volta, e foi a primeira vez que o vi perder a compostura. Aqueles manuscritos iam apodrecer numa gaveta. Eu transformei-os em algo real, em livros que milhões de pessoas leram e amaram. Eu dei vida às palavras dela. Sem lhe dar o crédito, sem a deixar viver, gritou Marina, a sua voz a rasgar o silêncio. Tu não a deixaste viver porque ela era procurada. Era? Marina deu um passo em frente. Era, Ricardo. Ou fizeste-me acreditar que era? Nesses 30 anos, alguma vez me trouxeste um jornal a sério? Uma prova de que a polícia me procurava? Ou eram sempre notícias que tu me contavas? Palavras que dizias, sem nunca nada de concreto? Ele ficou em silêncio. E esse silêncio foi a confirmação de que precisávamos. Não havia investigação nenhuma, pois não? A minha voz era um sussurro cheio de nojo. Nunca houve. O corpo do Carlos foi encontrado. Foi tratado como um acidente e nunca te ligaram a isso. E tu sabias, sempre soubeste. Mas continuaste a fazê-la acreditar que era procurada, porque precisavas dela aqui.
Precisavas das histórias dela. Precisavas do talento dela, porque tu nunca tiveste nenhum. Eu construí uma carreira, berrou ele, o rosto vermelho. Com o trabalho dela, berrei de volta. Cada palavra era dela. Tu és uma fraude, Ricardo. Uma mentira ambulante. Ele deu um passo na nossa direção e Marina encolheu-se atrás de mim, instintivamente. Aquele gesto, a minha irmã, uma mulher adulta, a esconder-se com medo, quebrou algo dentro de mim. Sai da frente, Helena, disse ele, a voz baixa, perigosa. Não. Isto é entre mim e ela. Ela é minha irmã. É comigo, sim. E acabou, Ricardo. O que lhe fizeste, acabou. Vamos descer agora, as duas, e vamos à polícia. Algo mudou nos olhos dele. Uma decisão a ser tomada. E eu percebi, com uma clareza aterradora, que ele não nos ia deixar sair daquele sótão. Não vivas. Ele tinha guardado aquele segredo durante 30 anos. Tinha construído tudo sobre aquela mentira. Ia fazer qualquer coisa para a proteger. Qualquer coisa. O tempo pareceu abrandar. Vi Ricardo dar outro passo na nossa direção, o maxilar cerrado, os punhos cerrados. Vi a Marina a tremer atrás de mim. E vi-me ali, no meio, a ter de decidir, em frações de segundo, como proteger a minha irmã. Como sair daquele sótão viva. Ricardo, tentei, mantendo a voz calma. Pensa no que estás a fazer. Um bom advogado pode. Um bom advogado? Ele soltou uma gargalhada seca, sem humor. Helena, achas que algum advogado me livra disto? Cárcere privado, fraude, 30 anos de mentiras. A minha carreira acabou. O meu nome acabou. Tudo o que eu construí vai virar pó. Então, deixa-nos ir. Deixa a Marina ser finalmente livre. E depois? Começar uma vida nova? Ele olhou para mim como se eu fosse louca. Com que dinheiro? Sem os livros, sem a carreira de escritor, eu não sou nada. Com o talento dela. Ele olhou para a Marina. Com o talento dela, eu tornei-me alguém. E tu queres que eu desista disso? Isso nunca foi teu, disse a Marina, a voz mais firme do que eu esperava. Roubaste cada palavra, cada história, e viveste 30 anos a esconder-te atrás do meu talento, porque nunca tiveste coragem de admitir que eras incapaz. Eu dei-te um teto, gritou ele. Estarias a apodrecer numa cadeia se não fosse por mim. Tu deste-me uma prisão, gritou ela de volta. E eu vi a minha irmã a emergir da sombra. Uma prisão sem grades, mas ainda assim uma prisão. Tiraste-me o sol, o ar, a vida. Transformaste-me num fantasma para alimentar o teu ego. Eu dei-te um propósito. Tu tiraste-me tudo. Eles gritavam um com o outro, e eu sabia que aquilo ia explodir, que algo terrível estava prestes a acontecer. A minha mão, dentro do bolso do roupão, agarrava o telemóvel como se fosse uma âncora. Lentamente, sem desviar o olhar do dele, tentei discar o número de emergência. Qualquer número. Ricardo percebeu o movimento subtil. O que estás a fazer? Nada. Ele avançou, um predador. Arrancou-me o aparelho da mão com uma violência que me fez morder o lábio para não gritar. Olhou para o ecrã. O número estava lá, a piscar, mas eu não tivera tempo de premir a tecla de chamada. Esperta. Ele atirou o telemóvel ao chão e esmagou-o sob o calcanhar. O estilhaçar do vidro foi um grito agudo que rasgou o silêncio poeirento do sótão. Mas não o suficiente. Ricardo, por favor. Tentei. A voz um fio. Este não és tu. Tu não és um homem violento. Nunca me magoaste. Nunca magoaste ninguém. Não comeces agora. Pelos nossos 15 anos.
Por tudo o que fomos um para o outro, deixa-nos ir. Ele olhou para mim e, por uma fração de segundo, vi um vislumbre de remorso nos seus olhos. Algo de humano, algo do homem que eu amara. Eu amei-te, Helena. A sério. Tens de acreditar nisso. Tudo o que fiz foi para te dar uma vida boa, para te fazer feliz. Mantendo-me numa mentira, separando-me da minha irmã, é isso o amor para ti? Eu não tive escolha. Quando te conheci, a Marina já estava aqui. Já era um segredo trancado neste sótão. Não podia simplesmente libertá-la. Ela sabia demais. E eu tinha acabado de publicar o primeiro livro. O que é que esperavas que eu fizesse? A verdade, Ricardo. Sempre a verdade. A verdade teria destruído tudo. Ele passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Não entendes? Eu investi tudo naquele livro. Todo o meu dinheiro, todo o meu tempo. Se eu admitisse que a obra não era minha, a minha carreira acabaria antes mesmo de começar. Então escolheste. A voz de Marina cortou o ar, carregada com o peso de 3 décadas de tristeza. Escolheste a tua carreira em vez da minha liberdade, e continuaste a escolher, todos os dias, durante 30 anos. Um silêncio pesado e sufocante instalou-se. Então, Marina deu um passo em frente, saindo de trás de mim. Mas agora, Ricardo, acabou. Acabou de verdade. Porque eu vou entregar-me. E tu não me podes impedir. Podes matar-me? Podes. Mas aí serás um assassino, sem desculpas, sem volta a dar. E a Helena vai contar. Vai gritar. Os vizinhos vão ouvir. A polícia virá. Marina, não, comecei, mas ela abanou a cabeça. Deixa-me fazer isto, Helena. Passei 30 anos calada. Deixa-me, finalmente, usar a minha voz. Ricardo estava paralisado, a respiração ofegante, os olhos a saltar de mim para a Marina. Eu via a sua mente a trabalhar a uma velocidade vertiginosa, procurando uma saída, uma solução que o salvasse. E foi então que ele se partiu. Desabou fisicamente, caindo de joelhos no chão de madeira, o som surdo ecoando a sua derrota. As mãos a cobrir o rosto e os soluços que vieram eram de uma alma rasgada. Lamento muito, repetia ele. Eu nunca quis isto, mas não consegui parar. O sucesso, a admiração das pessoas, não consegui abdicar. Olhei para a Marina. Ela olhou para mim. Sem uma palavra, entendemo-nos. Descemos as duas, juntas, deixando Ricardo a chorar no sótão. Cada degrau da escada estreita rangia, protestando contra o segredo que guardara. Quando abrimos a porta da frente, o ar frio da noite invadiu-nos, um choque elétrico. Marina parou na varanda, fechou os olhos e inspirou, uma inspiração faminta. Ar, sussurrou ela. Ar de verdade. Já me tinha esquecido. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Segurei-lhe na mão, fria e trêmula. Vamos para o hospital primeiro. Precisas de cuidados. Ela abanou a cabeça. Não. A polícia primeiro. Antes que eu perca a coragem. Batemos à porta da nossa vizinha, a dona Marta, que acordou assustada às 3 da manhã. Quase desmaiou ao ver a Marina. Lembrava-se dela das fotografias da época do desaparecimento. Emprestou-nos o telefone. A polícia chegou em 15 minutos. 3 carros, 6 agentes. Um deles era o mesmo que viera quando a nossa empregada, a Carolina, jurara ter visto um fantasma. O seu olhar cruzou o meu, e nele vi um pedido de desculpas mudo. A Marina falou. A sua voz, primeiro hesitante, depois firme, derramou a história de 30 anos de silêncio. Cada palavra era uma pedra retirada de um muro que a aprisionara.
Os agentes subiram. Encontraram o Ricardo ainda no sótão e levaram-no algemado. Ele não resistiu. Apenas olhou para mim ao passar. E nesse olhar havia tanta dor que por um instante quase senti pena. Mas depois olhei para a Marina, esquelética e traumatizada, e a pena desapareceu. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Advogados, flashes, repórteres. A história explodiu. A ironia era cruel. Depois de 30 anos numa prisão improvisada, a Marina foi detida preventivamente. O promotor argumentou cumplicidade. A defesa, coação e síndrome de Estocolmo. Visitava-a todos os dias. Levava-lhe livros, papel, canetas. Escreve, implorava eu, a tua história, com as tuas palavras, com o teu nome, finalmente. E ela escreveu. Quando terminou, entregou-me 300 páginas manuscritas. Publica isto por mim, pediu ela. Se me acontecer alguma coisa, promete que o mundo saberá a verdade. Não fales assim. Vais sair daqui. O seu sorriso foi uma ferida aberta. Promete, Helena. Prometo. 3 semanas depois, recebi a chamada. A Marina fora encontrada morta na cela. Suicídio. Ela aguentara décadas numa prisão invisível por minha causa. Não aguentaria mais tempo numa cela de betão, à espera de uma justiça que já chegava tarde demais. Foi o seu último ato de controlo, a escolha da única liberdade que lhe restava. O funeral foi pequeno. Os nossos pais tinham morrido anos antes, acreditando que a filha fugira por amor. O Ricardo, preso, não pôde comparecer. O seu julgamento estava marcado. A perspectiva era de pelo menos 20 anos. Eu não sentia nada em relação a ele, a não ser um vazio imenso. 15 anos de casamento evaporados. Como pude ser tão cega? Todas aquelas noites em que ele trabalhava até tarde. Estava a subir ao sótão. Todas as suas viagens de pesquisa eram peregrinações aos cenários que a minha irmã criara. E eu dormia ao seu lado. Amei-o. Sonhei envelhecer com o homem que mantinha a minha irmã a apodrecer por cima da nossa cabeça. A culpa não era um peso, era um veneno a queimar-me por dentro. Mas havia uma última coisa que eu podia fazer. Levei o manuscrito da Marina à mesma editora que publicara os livros do Ricardo. O Dr. Ramos, o editor, recebeu-me pessoalmente. Estava devastado. Quando leu as páginas da Marina, chorou. Isto, disse ele, limpando os óculos. Isto é melhor do que qualquer coisa que ele alguma vez escreveu. Há aqui uma verdade, uma dor. Isto é arte. Pura e crua. Publicamos o livro 6 meses depois. A Mulher do Sótão, de Marina Silva. O nome dela, em letras douradas, na capa. O livro explodiu. Vendeu mais numa semana do que todos os livros do Ricardo juntos. O mundo precisava de ouvir a voz que fora silenciada. Todo o dinheiro foi doado a instituições de apoio a vítimas de violência. O julgamento do Ricardo aconteceu 1 ano depois. Sentei-me na primeira fila. 25 anos de prisão. Ele ia morrer lá dentro. Os nossos olhares cruzaram-se uma última vez quando os guardas o levaram. Ele abriu a boca, mas eu desviei o rosto. O seu tempo para palavras tinha acabado. Hoje, 3 anos depois, ainda vivo nesta casa. Pensei em vendê-la, mas não consegui. Este lugar é o mausoléu dela e o meu memorial. Transformei o sótão. Pintei as paredes de branco, instalei janelas grandes que deixam o sol entrar. É o meu escritório, um santuário. Nas paredes, há fotografias da Marina. Na estante, os seus livros, finalmente com o seu nome. Comecei a escrever. É uma forma de terapia. Às vezes,
Sinto a sua presença, não como um fantasma, mas como um conforto, uma paz. A Carolina voltou a trabalhar para mim. Ela perdoou-me. Sempre que passa pelo retrato da Marina na sala, benze-se e sussurra uma oração. Ela está em paz agora, não está, dona Helena? Pergunta sempre. Está, respondo, sem ter a certeza se acredito. Como pode alguém encontrar a paz depois de uma vida como a dela? Justiça completa seria ela estar aqui, viva, livre. Mas isto foi o que lhe pude dar. É o que restou. Por vezes, ainda ouço ruídos no sótão. A madeira velha a estalar. O vento. Mas uma pequena parte de mim quer acreditar que é ela, a caminhar por lá, finalmente livre. Obrigada por finalmente me libertares. Imagino-a a dizer. Desculpa ter demorado tanto. Sussurro de volta para o quarto vazio. Desculpa não ter percebido. Desculpa ter dormido tranquila enquanto tu sofrias. Nunca há resposta. Mas eu continuo a falar, na esperança de que, talvez, de alguma forma, através das paredes desta casa velha, que guardou tantos segredos, ela me ouça. E talvez, finalmente, me perdoe.